Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, onde vocês já estão super acostumados. Todos os dias notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Nesse vídeo aqui vamos falar sobre dois nomes que vocês estão bem acostumados realmente de ouvir, né? Principalmente nos últimos meses. Diego Hernández, atacante uruguaio, que já é novo reforço do Botafogo. Ele deu uma entrevista que eu achei muito interessante as palavras dele e com essas palavras a gente consegue imaginar como que ele vai se encaixar nesse time do Botafogo a partir do meio do ano, a partir de julho, quando ele vai poder estrear, quando abre aí a segunda janela de transferências daqui do Brasil, tá bom? Então fiquem ligados que tem essa notícia sobre o Diego Hernández. Fique até o final do vídeo e também vamos falar sobre Matías Rojas, o intermediário do jogador aqui no Brasil. Deu uma entrevista à revista Colorada, um site especializado no Internacional de Porto Alegre e que repercutiu muito, pois nessa entrevista o intermediário cita o Botafogo. Eu fui atrás de algumas informações para atualizar vocês sobre Matías Rojas e Botafogo. Que história é essa que ele estaria acertado com o Botafogo? Você vai ficar sabendo nesse vídeo aqui, então fica até o final dele. Primeiro roda a nossa vinheta. Primeiro, deixa eu aproveitar para pedir para você se inscreverem em nosso canal, ativar as notificações e dar um like nesse vídeo. Muito importante, você contribui demais para o nosso crescimento aqui no YouTube, onde já batemos 31 mil inscritos. Meu muito obrigado e seguimos o nosso trabalho. Primeiro também, deixa eu pedir para você se inscrever na PagBet. Faça o seu cadastro na casa de aposta mais confiável do Brasil. A PagBet, você já deve estar percebendo ela nas placas de publicidade do Campeonato Brasileiro. Ela está presente no Campeonato Brasileiro da Série A. E também está presente aqui no YouTube do canal do Medeiros. Então não perca tempo. No comentário está aí um link para vocês clicarem e se cadastrarem na plataforma, tá? Lembrando, jogue com responsabilidade. Não use um dinheiro que vai fazer falta para você. Se você está com aquele dinheirinho sobrando, está confiante no nosso Botafogo, está confiante naquele jogo, né, de futebol, está achando que algum time vai ganhar, coloca lá na PagBet, né? Vou repetir, aquele dinheiro que está sobrando, tá? Dinheiro que tu vai usar para pagar a conta, esse você não joga. Você só joga se tiver com aquele dinheirinho sobrando. Combinados? Então a PagBet é assim. Acertou? Tá pago, meu amigo. Então o link está aqui na descrição e também no comentário para vocês. Beleza? Estamos combinados? Muito obrigado a PagBet, parceira aqui do canal do Medeiros. Beleza? Bom, vamos falar então sobre o Matías Rojas primeiro. O Matías Rojas, que todo mundo sabe que o Botafogo tem proposta oficial com ele e ele tinha pedido aí um tempo para poder decidir para onde queria depois de sair do Racing, né? Ele está lá no Racing da Argentina e vai até 30 de junho o contrato dele. Depois disso ele está vendo aí para onde que ele vai, se ele vai para fora da América do Sul ou se ele fica aqui por aqui mesmo. Ele tem uma proposta de renovação do Racing, só que com os valores lá embaixo, né? O Racing não tem condições de fazer uma proposta financeiramente muito alta. A proposta do Botafogo é a melhor dele hoje. É a melhor proposta, a do Botafogo. Porém, ele está demorando para tomar essa decisão porque o empresário ainda crê que possa chegar uma proposta da Europa até o final desse mês de maio. Esse é o plano A do Matías Rojas. E tudo bem, se ele quer ir para a Europa, não tem problema nenhum. Às vezes é o sonho do jogador, ele tem 27 anos, quer jogar na Europa, tudo bem. Só que eu, sinceramente, acho muito difícil que a Europa pegue um jogador com 27 anos. Geralmente na Europa você pega um jogador mais novo, pega um jogador de 21, 22, no máximo 23 anos. 27 eu acho difícil. E ele está aguardando até o final de maio para ver se pinta aí uma proposta, talvez do leste europeu, né? Mas, por enquanto, não apareceu nada ainda da Europa para o Matías Rojas. Caso termine o mês de maio, entre aí no início do mês de junho e não apareça nada da Europa, aí sim ele vai começar a olhar para o Brasil com muito bons olhos. E aí o Botafogo tem grande vantagem nisso, porque o Botafogo tem hoje a melhor proposta, como eu já disse aqui. O Corinthians está interessado, mas o Corinthians não tem como chegar na proposta que o Botafogo fez. O Internacional também é um dos interessados,
só que o Inter ainda não fez proposta oficial. Teria que ver como é que seria essa proposta do Inter para comparar com a do Botafogo. O Atlético Mineiro também tinha feito uma sondagem, mas o Atlético Mineiro não está muito bem aí financeiramente, não avançou também com uma proposta oficial. Então o Botafogo, aqui no Brasil, por enquanto, é o time que está mais próximo de contratar o Matias Rojas. Só não fechou ainda por conta disso, porque ele está realmente esperando que apareça algo aí da Europa. E, sinceramente, absolutamente normal também, né, gente? Quem não quer jogar na Europa, claro que é um sonho de muitos jogadores. Né? O cara jogar, às vezes, pinta uma proposta aí de um time da Turquia, sei lá, um time da Grécia. Ele vai tranquilamente, porque é o sonho dele. Agora, não pintando nada, e eu acho que não vai pintar por conta dessa idade que ele tem, 27, quase 28 anos, aí o Botafogo se torna um bom favorito aí para contratar esse jogador por conta dessa proposta muito boa do Botafogo. E o Matias Rojas, gente, seria um ponta-direita que sabe jogar também como meio atacante ali na posição do Eduardo, joga como ponta-direita na posição hoje que é o Júnior Santos, e é um jogador muito diferenciado. É o camisa 10 do Racing, um destaque enorme dessa equipe do Racing. Se teve algumas lesões, né, andou se machucando aí, inclusive ele estava machucado nas últimas semanas, mas nada muito grave, tá? Ele teve algumas lesões nessas últimas temporadas, mas tudo lesões que perdeu poucos jogos, nenhuma foi uma lesão muito grave. Então é um jogador que, se caso o Botafogo conseguir contratar, coloca o Botafogo realmente num patamar diferente. O Botafogo começa a ficar com um elenco muito recheado de boas opções e nesse ano de 2023 tudo que a gente vai precisar é realmente de um elenco muito grande e muito qualificado. Principalmente se o Botafogo quiser continuar disputando liderança de Campeonato Brasileiro, continuar na Copa do Brasil e também na Sul-Americana. São 3 competições ao mesmo tempo. Então a vinda do Rojas seria primordial para isso. Eduardo às vezes não está muito legal, o Rojas pode jogar ali. Júnior Santos às vezes está suspenso, ou então o Sauer está suspenso, Rojas pode jogar ali. Isso se ele não for titular, tá? Pela qualidade técnica que ele tem. Então assim, recheado de opções, o Botafogo ficaria caso contratasse o Matias Rojas. Então eu torço muito para que essa negociação aconteça e também torço para não pintar nenhuma proposta da Europa, porque eu acho que isso vai condicionar a negociação a vir para o lado do Botafogo. Se não pintar proposta da Europa, o Botafogo se torna um favoritaço a ter o Matias Rojas. Essa é a situação, esse é o cenário hoje. Beleza? Então vamos esperar acabar esse mês de maio. Estamos na metade de maio, né? Até o final de maio vamos ver o que vai acontecer. E aí no início de junho a gente vai ter essa resposta final aí se Rojas será ou não jogador do Botafogo. Esse é o cenário atual, tá bom, gente? Então é isso, Matias Rojas, está encerrado o assunto por enquanto. Vamos falar de Diego Hernandes? O Diego Hernandes, ele deu uma entrevista hoje, esse já está contratado. Esse já veio aqui no Brasil, já assinou pré-contrato com o Botafogo e está vindo para o Brasil para começar a treinar. Só que só vai poder jogar em julho, quando abre a janela. Então vai ficar treinando aí um mês e meio, fazendo toda aquela ambientação com o grupo, conhecendo a galera. Então isso vai ser muito importante também para o jogador já se sentir em casa, né? E o Diego Hernandes deu entrevista na ESPN falando o seguinte, suas características, como é que ele joga, onde que ele está acostumado a jogar, onde ele se sente mais à vontade. E essa entrevista eu achei muito interessante para a gente falar aqui. Ele disse que sabe jogar nas duas pontas, tanto na ponta esquerda quanto na ponta direita, e ultimamente vem jogando por dentro, como meio atacante, atrás do camisa 9, como se fosse um segundo atacante. Ou seja, é um jogador que ele mesmo diz que sabe jogar nas duas pontas e segundo atacante, nas 3 posições ali da frente. Cara, isso é de uma notícia boa, em larga escala. Porque o Botafogo, principalmente nessa questão do Eduardo, às vezes não está muito legal em algumas partidas, por conta da idade. O Eduardo já tem 33 anos, é um jogador que é num nível diferenciado, mas às vezes a idade pesa. Às vezes o jogador começa a ficar um pouco mais cansado, não acerta o que ele costuma acertar. E o Botafogo hoje eu vejo que tem dificuldades de ter um jogador que se aproxime da técnica do Eduardo. O Lucas Fernandes, eu vejo que o Lucas Fernandes é um jogador ótimo, porém ele não é um jogador com o estilo do Eduardo.
de pisar na área, de ser um goleador, né? O Lucas Fernandes, às vezes, ele parece mais com um segundo volante do que propriamente com um meio atacante. Então, o Lucas Fernandes é um jogador que tem uma técnica, roda a bola, né? Faz uma saída de bola legal, tem um lançamento perfeito, mas meio atacante, com aquele faro de gol, com aquela presença de área, eu não vejo o Lucas Fernandes assim. São características diferentes. Então, o Diego Hernandes vem prometendo algo que eu me empolguei, cara, com ele. Por quê? Porque ele é um jogador que pode tanto jogar ali onde joga o Vitor Sá, pode jogar onde joga o Júnior Santos e pode substituir o Eduardo no segundo tempo, ou então quando o Eduardo estiver cansado, ou então precisa ser poupado, o Diego Hernandes pode jogar ao lado do Tiquinho Soares, ou então atrás do Tiquinho Soares. Então o Diego Hernandes, que foi um dos melhores jogadores do Campeonato Uruguaio desse ano, o craque do time do Montevideo Wanderers, chega para uma posição que o Botafogo está precisando muito de jogador, que é essa posição de meia atacante ali, para rechear o elenco nessa posição que hoje joga o Eduardo, que é titular absoluto, e eu não vejo um substituto hoje para o Eduardo dentro do elenco do Botafogo. Então é uma posição carente, uma posição que a gente precisa desse jogador, e o Diego Hernandes chega para jogar ali. O Rojas, que eu acabei de falar aqui, se chegar, vai ser mais um que pode jogar nessa posição. Então é o Botafogo fazendo a construção de um elenco para poder disputar todos os títulos possíveis dentro desse ano de 2023. São 3 competições e a gente vai precisar de muitos jogadores, principalmente jogadores qualificados. Então, Diego Hernandes já está certo e vamos torcer demais para que o Matheus Rojas feche para ser o novo reforço do Botafogo. Beleza? Cadê? Agora eu quero os comentários. Comentários de vocês agora na tela. Só clicar aqui embaixo e deixe a tua opinião aí. Beleza? Obrigado, galera. Um abraço. Até a próxima. Valeu!